Olá, hoje eu vou falar sobre as medidas que beneficiaram os segurados do INSS. Essas medidas que foram criadas durante a pandemia. Então, preste atenção e veja se você já está se beneficiando disso ou se você está por fora, né? Porque embora algumas medidas já estão sendo adotadas, né, você pode estar simplesmente aí fora desse mundo, ok? Então nós sabemos que o governo adotou diversas medidas neste ano, né, para tentar o quê? Minimizar os impactos econômicos em decorrência do novo coronavírus. Essas medidas, elas foram desde antecipação de pagamentos para aposentados e pensionistas, até alterações em processos internos do INSS. Isso tudo para tentar atender a demanda daquelas pessoas necessitadas. Por quê? Porque esse cenário atual, ele acabou com a normalidade das coisas, né? E ele tem feito com que o governo e empresas e pessoas mudem suas rotinas e especialmente a forma como lidam com finanças. Cada vez mais escassas essas finanças. Então, diante de tudo isso, diversas propostas têm sido estudadas e algumas já implementadas e outras por implementar. Então, até esse momento aqui, nós vamos citar algumas delas, então veja se você já está, né, por dentro de tudo isso daí, ok? Fica com a gente aqui. Veja lá então o que mudou efetivamente com relação ao acesso a empréstimos que passaram a ter redução da taxa de juros e ampliação do prazo de pagamento. Então, na falta de um auxílio decente, né, aos aposentados e pensionistas, né, como os grandes países aí fizeram, né, dando bastante dinheiro, o INSS ele resolveu baixar a taxa de juros na contratação do empréstimo consignado e o empréstimo no cartão, né, com desconto na folha de pagamento. A nova taxa passou de 2,08 para 1,80 ao mês no empréstimo e 3% ao mês passou para 2,8 no cartão, ok? E o que se perde com isso? Eles não perdem nada, né? Porque o desconto é consignado em pagamento, na folha de pagamento, né? Os prazos também melhoraram, entre aspas, né? Melhoraram, entre aspas. Eles passaram de 72 meses para 84 meses. Ou seja, 84 dividido por 12 é igual a 7 anos. 7 anos pagando um empréstimo consignado. Muita coisa, não é? Bom, mas, né, diante dessa confusão toda aí, pode ser que tenha gente que necessite disso. Pode ser não, tem gente que necessita disso. Então, eu espero que essa seja uma das últimas medidas que uma pessoa possa tomar, porque depois isso impacta, né, o recebimento mensal, né? Aquilo vem comendo a mensalidade que a pessoa recebe e acaba atrapalhando a vida da pessoa, né? Então, o empréstimo ele tem que ser para coisas muito, mas muito necessárias mesmo. Não se pede um empréstimo para comprar um eletrodoméstico, para se comprar coisas de consumo, né? Ou seja, tem que ser uma coisa muito premente mesmo, ok? Então, outra medida que foi tomada é a antecipação do 13º salário. Essa, né, foi uma medida bem legal, foi boa. Aposentados e pensionistas do INSS já receberam uma parcela e hoje, quando eu gravo esse vídeo aqui, hoje é segunda-feira, dia 1º, né? Hoje está sendo paga a segunda parcela, tá? Para quem recebe o mínimo, o valor desse benefício é de R$ 522,50, ou seja, hoje metade, né? É metade de um salário mínimo. E para quem recebe nessa faixa não tem incidência de imposto de renda. Os valores superiores a esse terão incidência do imposto de renda conforme uma tabela vigente, que tem uma tabelinha aqui que fala como funciona.
Segundo o INSS, 35,6 milhões de pessoas já receberam seus benefícios em abril. O que injeta muito dinheiro na economia. Então é uma coisa interessante para o país. Bom, como já dissemos anteriormente, houve a suspensão da prova de vida, que é uma outra colocação que teria que ter sido mesmo implementada, né? Mas já falamos sobre isso, mas quem chegou agora não custa esclarecer que a prova de vida deste ano está suspensa até a normalização dos atendimentos em razão da pandemia. Portanto, segurados não precisam se preocupar durante esse período em dar prova de fé, ou seja, prova de vida, comprovar que está vivo para continuar recebendo o benefício, ok? Outra medida, fechamento das agências do INSS, e com essa medida o atendimento presencial nas agências foi encerrado até segunda ordem, porque depende da forma como vai se desenrolar os casos aí da infecção pelo novo coronavírus. Então, diferentemente do que ocorria sempre, né, antes da pandemia, somente serviços online estão sendo realizados. E assim, dessa forma, se ampliou as medidas que concedem benefícios sem a perícia direta que era feito lá dentro da agência do INSS. Veja então o que passou a ser chamado de vantagem como a medida, com essa medida emergencial feita para prevenir a aglomeração de pessoas. Na verdade, é uma série de medidas que não exige a presença da pessoa ali, ok? A orientação geral do INSS para agilizar os processos e ganhar tempo é utilizar um aplicativo chamado Meu INSS. Mas, para muitas pessoas, para muitos segurados, falar em aplicativo, falar em computador, site, online, é uma linguagem misteriosa. Essas pessoas, se não tiverem orientação dos filhos, né, de pessoas que têm, da era, né, da comunicação via internet, essas pessoas vão ficar sem pleitear seus direitos, né? Temos muitas pessoas idosas aí que né, sabem o que é um computador, mas nunca encostou a mão em um, né? Então, né, essas medidas precisam de auxílio, né? Então, ainda em razão dessa medida, perícia médica à distância, né, é a ordem hoje em dia. Então, antes a perícia era obrigatoriamente realizada presencialmente, não, como deve ser, na verdade, né? Agora, a concessão do benefício pode ser feita online e validada somente com a apresentação de um atestado médico. E além da facilidade de iniciar ou dar sequência no processo online, o requerente poderá poupar tempo, né? Já que um dos objetivos dessa alteração é reduzir também a fila de espera para a emissão de novos benefícios. Mas segue aqui um conselho muito importante: tome muito cuidado com a ação de má fé. Vou repetir: toma muito cuidado com uma ação de má fé, né? Dizem, né, que a ocasião, né, forma o ladrão. Eu não entendo bem assim, mas tem um quê de verdade nisso, né? Então, não receba nenhuma oferta de facilitação de fornecimento de laudo ou de atestado médico, né? Porque naturalmente são fraudulentos. Se a pessoa está ou não está doente, não, né? Então, se a pessoa deixar se levar por conversa fiada e apresentar lá um atestado falso, lá na frente ela vai ser pega, né? Então, fiquem bem atentos para não cometer o crime de fraude, dentre outros, falsificação de documento público, estelionato e outros mais, né? O INSS, com certeza absoluta, passada a tempestade aí que está assolando o nosso país, certamente vai realizar um pente fino, pente finíssimo
nesses benefícios concedidos online. Pode ter certeza absoluta, né? Que os advogados criminalistas aí vão ganhar muito dinheiro com isso, né? Vai checar a veracidade das informações que foram passadas online. E fica fácil saber se uma pessoa sofreu ou não de uma determinada doença incapacitante, que foi alegada falsamente. Basta uma perícia presencial, o médico vai saber que essa pessoa nunca teve essa doença. E aí vai checar, né, a origem, né, desse atestado, né? Eu já orientei aqui algumas pessoas humildes que receberam propostas de comprar, né, de venda de atestado médico. Então, não se iluda. Para desmascarar essa falsidade é muito fácil, né? Como eu falei lá, a perícia vai checar. Aí o que a pessoa faz? Basta uma simples ligação, né? Uma consulta para aquele médico que está constando ali no atestado, para comprovar que o atestado é falso, né? Muitas vezes você nem vai achar aquele médico, muitas vezes aquele médico nem existe, né? Mas quando ele existe, ele vai dizer que não emitiu. Então aí surgirá um processo penal com todas as mazelas e gravidades de um processo penal, ok? Consequências gravíssimas para o cidadão de bem. Não entre em fria, porque o crime não compensa, ok? Bom, outra medida, adiantamento do pagamento do auxílio-doença para cidadãos que estiveram na fila. Eles vão poder receber o pagamento de forma antecipada, no valor de um salário mínimo, né? Que hoje é 1.045, ok? Esse pagamento, ele poderá ser liberado. Se o sujeito está na fila, esse pagamento pode ser liberado mediante a apresentação de um atestado médico, né? É um adiantamento apenas, isentando nesse momento a realização de perícia médica, ok? Vamos lá, adiantamento do BPC-LOAS. Nesse caso, os novos pedidos do BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, também tem o pagamento adiantado, por 3 meses pelo menos. Ou seja, antes de ficar avaliando muito, o INSS está abrindo por 3 meses diante do princípio da boa-fé. O valor é de R$600 para idosos. Ele não se confunde com aqueles 600 que estão sendo pagos para algumas categorias, né? Camelôs, outras categorias que não se enquadram em nenhum outro tipo de benefício. Então, o benefício que passa por análises, revisões frequentemente, não poderá ser suspenso. O LOAS ele fica constantemente em suspenso, em análise, melhor dizendo. Nessa época que eles resolveram que não haverá corte desses benefícios durante essa pandemia, porque pode cortar algum benefício de forma errada, né? Então, esses benefícios vão ser pagos normalmente, mesmo que tenha cessado, né, a razão pelo qual a pessoa deveria ter deixado de receber. Isso daí depois vai ser feito certamente algum acerto, ok? Porque a pessoa no caso aí, estaria de boa fé, ok? Vamos lá. Afastamento do serviço pela contração do Covid-19. Essa medida foi tomada por quê? Porque se trata de um motivo novo de afastamento. E assim, os trabalhadores que contraírem o Covid, né, serão afastados de suas atividades, naturalmente, né, e terão o pagamento dos primeiros dias feito diretamente pelo INSS. Porque geralmente esse pagamento é realizado pela empresa inicialmente, né, os primeiros 15 dias. Mas as empresas estão comprometidas, muitas vezes fechadas, ou sem verba, ou até mesmo falidas de fato, certo? Na prática, então, o governo
inteligentemente, tinha que ser assim, assumiu o encargo de pagar desde o início essas verbas. Né? Verbas que são necessárias para a sobrevivência do trabalhador adoentado, né? A pessoa não tem condição de sair de casa. Né? Bom, vamos lá. Uma outra medida é aquela do pagamento de auxílio para trabalhadores informais, né? Contribuintes individuais e microempreendedores individuais. O governo, como vocês sabem, né, é uma medida que já foi falada demais, né, está pagando aí R$600 para essas pessoas e também para as pessoas dos grupos que já recebem o BPC-Loas. A liberação do valor vem dando o que falar, né, com essas filas enormes aí, uma desorganização, mas não deixa de ser uma boa forma de auxiliar e assim injetar ainda mais dinheiro na economia, né? E com isso o governo pretende evitar que esses grupos fiquem completamente desassistidos, né? Muito embora na atual conjectura nós já estamos vendo aí na prática, né, a economia começando, né, mesmo informalmente a se mexer, né? Porque é uma coisa natural do necessitado. Muito embora a pandemia ainda não tenha revelado uma queda muito grande, muito pelo contrário, né? Parece que estão subindo os níveis aí, as pessoas precisam ganhar algum dinheiro, né? Porque o governo é hipossuficiente, ele não tem condição de sustentar, né? Como os governos de países que têm muito, Estados Unidos, por exemplo, eles têm ali a pessoa recebe um cheque de $1.000 por mês, é um negócio fora do normal, né? Aqui a coisa é diferente, né? E tem lugares que são muito piores do que os nossos aqui, tá? Então, nós estamos atravessando por momentos difíceis, né? Mas ainda existem várias coisas em pauta e em discussão. Como já anunciado pelo governo, as medidas adotadas são emergenciais e visam a melhoria do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista econômico daquele que é mais fraco, né? Que é o hipossuficiente. Ok? Então, continue acompanhando aqui as nossas publicações para ficar sempre bem informado sobre as notícias voltadas a aposentados e pensionistas e todos os beneficiários, enfim, do INSS. Nós estamos atentos durante esse duro período que é inédito nas nossas vidas, ok? Então, por hoje, nós ficaremos por aqui. E se você ficou com alguma dúvida, entre em nosso site. Entra no nosso site, é o www.ggradvogados.com.br e vai lá no campo, tem um lugarzinho ali chamado Fale Conosco, que o advogado especialista nas causas do INSS, que aqui no nosso escritório é o Dr. Fábio Gomes de Oliveira, ele vai responder para você, no que for possível, né? Todas as suas questões, ok? Ou você pode deixar um comentário no nosso canal de notícias, tá? Quem sabe a sua dúvida não seja alvo de um novo vídeo nosso, ok? Colabore agora com a gente, colabore aqui comigo, dando um like nesse vídeo, para que esse vídeo seja mais propagado e mais pessoas possam ver. Compartilhe nas redes sociais. E se inscreva no nosso canal, porque você se inscrevendo, você vai receber um conteúdo inédito de matérias super interessantes nesses vídeos que nós postamos 2 vezes por semana, ok? Estamos de olho nas mudanças em razão da pandemia. Então, fique com a gente. Um abraço e muita paz, muita força, energia e muita saúde para você. Até uma próxima oportunidade.